Esse é o Papo de Rainha, um espaço todo especial para você, mulher. Aqui nós conversamos sobre finanças, sobre vida espiritual, espiritualidade, lifestyle. Nós conversamos sobre diversas áreas da mulher. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Quase que ela não podia chegar, mas deu tudo certo. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, Aline. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Eu te agradeço muito pelo convite. É uma honra, viu? Obrigada. No Papo de Rainha, nós temos como propósito mostrar para as mulheres que elas podem ir além, né? Que nós não precisamos nos tornar rainha, nós só precisamos nos lembrar de quem nós somos, da nossa identidade. Isso. Então, fala para as rainhas aí quem é a Aline, de onde que ela, né? Conta aí, vou deixar você na liberdade de falar um pouquinho sobre a Aline. Ótimo. Oi, rainhas, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Aline Stefano. Eu sou casada com o Adriano Stefano e junto com ele estou à frente da Stefano Store, que é uma marca de moda masculina. Além disso, eu sou consultora de imagem, então sou especialista em estratégia de imagem. Então, ajudo as mulheres a trazer para o exterior quem elas são, né, por dentro, além de trazer isso de forma estratégica. Porque a gente sabe, né, que o mundo, ele é envolvido pela aparência, pelo visual, né? Nós somos seres muito visuais, a gente compra por aparência também. Se a gente compra até uma maçã por aparência no sacolão, né? Então, a aparência é algo que nos envolve muito. Então, a minha linha é essa. E, principalmente, além de tudo, sou filha de Deus. Foi o Senhor que plantou no meu coração também a minha profissão. Então, sigo aí na jornada, lidando com mulheres, inclusive ministerialmente. Então, é o meu mundinho. Não é só ser mulher, é conviver no dia a dia, Conviver o trabalhar. tempo inteiro, o tempo inteiro, né? Eu lido muito com homens também por causa da loja, né? Da empresa, mas, no entanto, assim, a maior parte do meu tempo é realmente com mulheres, né? E o que eu amo mesmo é a consultoria de imagem. E é lindo esse trabalho, né? Você trazer, trabalhar essa autoimagem da mulher, né? Eu trabalho com autoimagem, com conceito próprio. Isso. Autoimagem, autoestima. E pós-pandemia, depois de tudo aquela Muita coisa mudou. turbulência que nós tivemos, é um novo tempo. Exatamente. E a autoimagem, ela é imprescindível porque ela é o start, né? A autoimagem tem a ver como que a gente se enxerga, né, diante das pessoas. Mas a imagem pessoal é como a sociedade nos percebe, seja pela nossa aparência, seja pelos nossos comportamentos, nossos valores, nossos posicionamentos, as coisas que a gente acredita, né? Então, o meu trabalho é juntar isso tudo e trazer ao visível de forma estratégica quem a pessoa é por essência, como ela se enxerga também e também, querendo ou não, ajuda nessa direção de autoimagem, porque a gente sabe muitas vezes que por causa de crenças, por causa de traumas vividos, a autoimagem muitas vezes é deturpada, né? E a imagem pessoal, a consultoria de imagem também visa isso, trazer para esse exterior quem ela realmente foi criada. É aí que entra Jesus no negócio, né? Porque também a gente precisa dessa identidade firmada em Cristo também para a gente se reconhecer, né? Como uma identidade forte, como uma mulher de essência forte que tende a transbordar para o exterior. O desafio hoje é se enxergar da forma a qual o Pai nos enxerga. E aí, a forma que eu me vejo também é a forma que as pessoas vão acabar me enxergando. O que você falou é muito sério, principalmente quando a gente para perceber o impacto da comparação. As pessoas tendem a comparar os bastidores dela com o palco de outras pessoas. Aí começa a vir o sentimento de que eu não posso, eu não mereço, eu nunca vou conseguir. A identidade, ela vai sendo deturpada, ela vai se afundando e acaba que a essência verdadeira pela qual Cristo nos chamou, né, pensou em nós, acaba que ela não é manifestada por causa desses agentes exteriores, né? A palavra de Deus fala lá em Salmo 139 que Ele nos planejou, que Ele sonhou conosco antes mesmo de nós nascermos, né? Ele nos tecia no ventre da nossa mãe. Então, o Senhor tinha um plano para mim, tinha um plano para você muito antes
que a gente se tornasse um embrião ali no ventre da nossa mãe. Então, existia um projeto, existia um propósito. Mas o mundo, diante disso tudo aí que você disse, acaba que afunda as pessoas nesse sentido, né? Elas não se enxergam como merecedoras, não se enxergam, muitas vezes, como pessoas que deveriam até estar no mundo. A gente lida muito com isso. Pessoas que acreditam que não foram desejadas, que são um acidente, que nem merecia estar nessa vida. A gente encontra de tudo. E esse é um dos nossos propósitos, mostrar para as rainhas que elas podem ir além. Então conta para elas, a Aline Stefano, ela nasceu num berço, alta sociedade, já com tudo pronto, maravilhosa, influenciadora, uma empreendedora, uma empresária de sucesso hoje, mas é porque tudo foi muito fácil. Não, já veio pronto, né? Já veio pronto e ela nasceu num berço de ouro. Conta aí como foi esse berço de ouro para elas entenderem. Ai, gente, bom, não foi bem assim, não. Bom, eu dou graças ao Senhor, Deus, pelos pais que eu tenho. Meus pais são uma bênção, meus pais são maravilhosos. Me criaram, assim, da melhor forma que eles podiam, com o que eles podiam, né? Eu, graças a Deus, tive um pai e uma mãe muito presentes. Eu sou filha única. E a escolha de ser filha única, assim, é claro que meus pais contam, né, que queriam uma menina. E que quando viesse a menina, não ia tentar mais filho. E eu vim logo de primeira. Mas a grande questão, e a gente sabe, é que filhos, né, necessitam de recursos financeiros, né? E quando eu era criança, os recursos não eram, assim, muitos. Eu creio que isso fez com que meus pais falassem, não, melhor a gente não ter outros filhos e tudo. E meu pai trabalha numa empresa que ela é mista, né? Ela é parte do Estado e também tem parte privada. E com essa empresa, dou graças a Deus que meu pai trabalha nessa empresa até hoje. São quase 50 anos de casa, assim, 40 e tantos anos de casa. E através dessa empresa também eu tive acesso a boas escolas, né? Então, meu berço de ouro é nesse sentido. Tive acesso a boas escolas particulares, faculdades particulares, graças a Deus também com esse recurso, e as condições financeiras, né, foram aumentando, né? Diante disso, quando eu cheguei com quase aos 30, eu me casei com o meu marido, mas com uma realidade, uma perspectiva diferente, não no sentido financeiro, no sentido de que na minha geração, no meio em que eu cresci para me tornar uma profissional, trabalhar em uma multinacional, e foi isso que eu idealizei por muito tempo, tanto que conquistei, realizei. Fui funcionária de uma multinacional, mas eu entrei para uma realidade com meu marido de uma visão na qual eu não tinha, que era o empreendedorismo, que era se tornar empresária, né? E meu marido estava começando a empresa, começando uma loja de moda masculina, que hoje se tornou uma marca, né? Então, não é mais só uma loja, hoje todos os produtos são da nossa marca. Então, eu vim de um mundo em que eu jamais imaginei empreender, que eu jamais imaginei me tornar empresária. Então, essa foi a minha realidade. O desafio de algo completamente novo. Ter coragem, assim, né? Eu me lembro quando eu abri mão dessa multinacional, foi muito difícil para mim, porque foi algo que eu sonhei estar ali, foi o sonho que meus pais, né, a expectativa dos meus pais colocaram. Quando eu entrei nessa empresa, eu falei, pronto, tá tudo resolvido na minha vida, agora eu vou crescer nessa empresa, vou me tornar diretora, eu vou isso, vou aquilo, vou trabalhar. E a realidade não foi assim como eu imaginei, como eu esperava, né? Chegou num ponto que eu olhei e falei assim, acho que eu não vou conseguir realizar meus sonhos, né? Por uma questão de carga horária mesmo, assim, para ser bem explícita. Por essa questão, eu vi que ali eu não conseguiria constituir a família que eu quero, ter o tempo de qualidade que eu desejava. E foi nesse meio tempo aí que a consultoria chegou na minha vida, que a consultoria de imagem chegou. A sua formação é de? Eu sou engenheira química, pós-graduada em engenharia de produção. Tudo a ver, tudo a ver com a marca Stefano. Tudo a ver com a engenharia. Mas olha, você acredita que eu atendi
A coordenadora do meu curso de engenharia química, eu estava te contando que eu estudava aqui nesse prédio, por coincidência. E eu atendi ela, e aí ela foi minha cliente, e aí eu fui mostrar para ela os meus processos de consultoria de imagem. E aí ela virou para mim e falou assim: Aline, você coloca engenharia em tudo, né? Porque eu tenho um perfil analítico, eu tenho um perfil de pensamento de processo, de análise de processo, de achar erro. Eu tenho esse pensamento, né? É uma característica minha. Mas de essência e coração, a consultoria me ganhou mesmo. Porque aí toca diretamente o coração. É. E acaba que está linkado com a marca, né? Isso. Então, hoje, onde eu exploro mais a questão de processos, produção, é mais pensando em gestão, aí é dentro da empresa mesmo, dentro da Stephano. Que lindo, que lindo. Como que foi essa questão, esse misto de viver esses 3 mundos? Formação, mulher de Deus, você trabalha com mulheres, também tem um projeto lindo, depois Sim. você vai falar sobre ele. E a questão do empreendedorismo, a igreja, a profissional. A profissional que você diz, da engenharia lá Da atrás? engenharia lá atrás. Porque quando a gente vai falar assim de mudança de rota para as mulheres, todo mundo tem muito medo, né? E você veio de mundos completamente diferentes. E eu você tive medo transitou também. em mundos completamente diferentes. A gente fala, não consigo, muito difícil, não dá, é um desafio muito grande. O desafio, com certeza, não deve ter sido pequeno. Mas, assim, conta um pouquinho para elas como que foi essa questão, uma mudança... Sim. Completa. Total. Você usa os processos hoje, porque a engenharia está na veia, né? Exatamente. Mas são mundos completamente diferentes. Como que foi essa transição de carreira aí? Fala com elas. Primeiro que eu acreditava antes, né? Eu acreditava que sucesso era ser bem-sucedido profissionalmente. É alcançar cargos em grandes empresas. Para mim, isso era sucesso. Eu achava que eu teria sucesso se eu chegasse na diretoria de uma multinacional. Enfim, para mim era isso. E quando eu vivi, porque a gente cria uma expectativa e a partir do momento que você vive, que você vê a realidade, por isso que eu disse que chegou um ponto que eu vi que ali não me aproximaria dos meus sonhos. A expectativa não estava condizendo com a expectativa que eu criei. A minha realidade não estava condizendo com a expectativa que eu criei, de ser realista ali, né? E aos poucos eu fui me tornando mulher, né? Então eu me formei jovem, com 22 anos. Mas quando eu fui me tornando mulher, as minhas prioridades, os meus desejos, os meus sonhos foram se tornando outro. E ali eu já estava dentro de uma multinacional. E aí que eu comecei a observar o que seria prioridade para mim. Beleza, o sucesso profissional era importante? Era. Mas, para mim, ter mais sucesso era ter uma família que eu sempre quis ter também, era poder ter esse tempo de qualidade. Então, essa transição, ela precisou foi de coragem. E eu creio também que eu precisava viver o que eu vivi. Porque talvez hoje eu até poderia estar aqui como consultora de imagem, como empresária, como influenciadora, eu poderia estar aqui, mas talvez se eu não tivesse vivido o que eu vivi lá, talvez algo dentro de mim ficaria dizendo, e se eu tivesse vivido algo dentro de chão de fábrica, que era o que eu queria? E se eu tivesse vivido, né? Então, eu olho para trás e percebo que eu vivi, eu sei como é, e escolho não retornar, porque hoje eu já entendi qual que era a direção que o Senhor quis me levar profissionalmente, né? Então, dizer que é fácil não é e nunca vai ser, e tudo vai dar trabalho. Né? Tudo que você se propõe a fazer vai dar trabalho. Mas a grande questão é um trabalho que te traz dor, sofrimento, né? Eu tive momentos de estresse mesmo, de ter, como diz a minha dermato, urticárias inexplicáveis por uma questão de estresse, um trabalho em que você trabalha muitas horas por dia, às vezes de madrugada, enfim. Então, eu comecei a colocar tudo isso na balança. Então, eu olhei aquilo e vi que não daria para realizar os meus sonhos. Então, me deu trabalho a transição, precisei de coragem, sim, porém, é gratificante. Então, quando você está no centro ali da vontade, que você entende que é algo que te preenche, que te faz bem, vale a pena. Mesmo que lá no início eu não ganhasse tão bem assim. Né? Mas os outros ganhos que eu tinha, eu conseguia ter tempo, né? Na época eu namorava com meu esposo, eu tinha tempo. Eu lembro que final de semana eu trabalhava num sábado como se fosse uma segunda-feira. Então eu estava liberada para fazer qualquer coisa, era a partir de 7h30 da noite.
Então, isso valia muito mais. Mas eu também entendo que muitas pessoas não têm essa realidade, que realmente, para fazer essa transição, precisa de ter algo mais seguro, né, do que simplesmente abrir mão. Na minha realidade, eu confesso que eu ainda morava com meus pais. Então, é algo que era mais tranquilo, né? Sem casa não ficava, sem alimentação não ficava. Mas, de toda forma, a coragem que eu precisei de ter foi encarar que eu cursei 5 anos de engenharia química, eu cursei mais 1 ano de pós-graduação e, simplesmente, eu lembro que para tomar essa decisão, o meu pai olhou para mim e viu que eu estava ficando doente já, né? Doente, e ele falou: Aline, se você tiver que abrir mão disso, abre mão disso. Foi isso aí que foi a cartada final do tipo assim, eu não aguento mais, né? Porque o meu balde enchia, eu ia lá e abria a torneirinha, tirava um pouquinho de água e ficava lá, né? E eu sei que muita gente passa por isso nas suas carreiras, né? Que fica ali aguentando, mas chega uma hora que é necessário tomar uma decisão, e aí eu tomei a decisão e foi a melhor decisão da minha vida. Depois de aceitar Jesus e casar, né? Mas uma decisão dessa, ela não é embasada com segurança, né? Você não tinha uma segurança de que ia dar certo, você não tinha uma certeza. Você tinha o interior, o coração cheio de vontade, né? E eu lembro que o meu processo seletivo para entrar nessa empresa demorou 1 ano. Então, eu fiquei 1 ano em expectativa para entrar nessa multinacional. E quando fiquei lá, não atendeu a expectativa. Então, assim, foi uma soma de fatores que tornava aquilo difícil de abrir mão. Por ego. Agora eu estou numa multinacional. Como que eu abro mão disso? Muita gente queria estar no meu lugar. O que os meus pais investiram em mim. Filha única, o peso eu acho que fica bem maior ainda, né? Eu tenho que dar... Meus pais são uma bênção, mas é claro, a gente nunca quer decepcionar. Mas acaba sendo uma autoculpa mesmo, eles não precisam nem falar, né? Inconscientemente a gente já fica... Exatamente. Mas que resultado que eu vou dar aqui nisso aqui, né? Exatamente. É por aí. E já teve nesse processo todo algum momento que você parecia estar forte por fora e por dentro estava ali? Nesse processo de transição, de carreira, no início a gente tem que tirar forças de onde não tem, né? Porque num início de carreira, é difícil as pessoas te darem credibilidade, né? É difícil as pessoas comprarem de você, te enxergarem como uma autoridade. Então, existem coisas que é só com o tempo e com a prática. E, é claro, com decisão de posicionamento, porque ficar esperando o tempo passar também não vai adiantar, né? Então, eu trabalhei muito. Foram anos, assim, eu me lembro que 2022 e 2023 eu trabalhei muito, de agenda muito pesada mesmo. E que depois eu também resolvi dar uma... Peraí, gente, tá todo mundo mandando na minha agenda. Deixa eu mandar na minha agenda também. Né? Então, houve tempos difíceis, sim. Né? Mas que quando você tem essa convicção, você tem a força para continuar. De que você fez a escolha certa. Que fez a escolha certa, Traz paz, né? Traz paz, traz felicidade, por mais difícil que seja. Eu lembro que para produzir conteúdo era difícil, porque as pessoas pensam assim, Aline, você não é tímida, né? Para você é muito fácil. Gente, eu sou super tímida. Eu tenho muita dificuldade em me expor e em ser o centro da atenção, assim. Eu tenho uma certa dificuldade, mas eu entendo que tudo é treinável também. Né? Eu sei que existem características pessoais, algumas pessoas têm mais domínio de certas atividades e outras não, mas eu creio que a necessidade também nos faz melhorar. Eu vejo isso por mim, eu vejo isso pelo meu marido, que melhorou muito também nas falas, nas redes sociais. Então, eu creio que isso é sim treinável, mas precisa partir de uma decisão. Um posicionamento, né? A gente fala aqui muito sobre isso com as rainhas. Um posicionamento. Você quer, mantenha a sua postura. E o resultado vem, assim. O resultado vem. Então, o resultado é inevitável. Para quem trabalha, para quem se esforça, para quem leva a sério, com honestidade, com caráter, assim, não tem como o resultado não vir. Né? Então, eu lembro que eu trabalhei muito, eu produzi muito conteúdo para poder alcançar o nome que eu precisava. Né? Então, se hoje eu já não fico mais fazendo conteúdos, é porque hoje eu prefiro contar só com as indicações. Então, se eu ficar produzindo conteúdo, eu vou ter que ficar respondendo
muito também, colocando minha secretária para responder. Então, hoje, para mim, eu prefiro trabalhar com as indicações. Veio alguém, fulano fez consultoria com você, quero fazer também, você faz? Sim, hoje minha agenda é mais limitada, entende? Então, mas eu construí isso. Lá atrás, eu fazia era de tudo, né? Até aos poucos falar assim, não, eu faço, isso eu não faço, isso eu não aceito, isso eu aceito. Você está na postura hoje de poder escolher, né? Isso. O início não tem muito escolha. No início não tem jeito, gente. O início ele é realmente complicado, mas você precisa ir fazendo as coisas, como se diz, né? Fazer as coisas de graça, às vezes, para você começar a ter know-how, para você ter quem mostrar, né, como resultado e tudo mais, até chegar a um ponto em que você não precisa mais, né? É como um investimento. Fiz muitas coisas de investimento para chegar onde eu cheguei. E falando em investimento, é algo que é bem desafiador nós falarmos acerca da espiritualidade, né? Uhum. E a Aline, a mulher espiritual e a empresária bem-sucedida, a prosperidade e a fé. Fale um pouco sobre isso, desse conflito que a gente vê em muitas situações. Fala se foi um pouco conflito para você ou não, aquela visão de fora. Da prosperidade e financeira, de prosperar, né? financeiramente. Isso. Então, quando você perguntou do berço, né? Uma coisa que eu carreguei, assim, dos meus pais. E foi difícil para mim quando eu me envolvi com uma pessoa que era empreendedora, né? Que tinha uma outra visão. É justamente com relação à escassez e abundância. Então, eu vim de um mundo em que eu cresci ouvindo, né? Dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar. E é verdade, você tem que trabalhar mesmo, né? As coisas não acontecem sozinhas. Porém, eu achava que eu nunca poderia ter o que eu tenho. Eu olho hoje para a minha vida de hoje, lá atrás, eu nunca sonhei com a forma como eu sou hoje, porque eu cresci assim, você só precisa do confortável, você não precisa do melhor. Não precisa esbanjar, né? Você não precisa do melhor, você precisa de um que te leve. Então, você não precisa do melhor carro, você precisa de um que te leve. Isso. Você não precisa do melhor disso, você precisa de um confortável. Você não precisa da melhor casa, você precisa de uma casa para morar, sabe? Então, eu vim desse mundo, nunca me faltou nada, graças a Deus, mas era a mentalidade que eu vivia, que eu fui construída, né? Então, eu lembro de quando eu entrei na minha escola particular e eu com 6 aninhos, minha mãe me dando a mão e falando, minha filha, aqui você vai ver muita coisa que a mamãe e o papai não vai poder te dar, mas quando puder, a gente vai te dar. Então, eu já cresci no mundo entendendo que aquilo ali é para os outros e não para mim. Os outros têm e eu não posso ter. Porque a gente, né, eu tô aqui, graças a Deus, por causa da empresa do meu pai. Então, era nesse sentido. Mas depois, principalmente quando eu conheci Cristo, a minha mente, né, a palavra fala lá em Romanos 12 que a gente precisa ir renovando a mente, né? A palavra vai nos trazendo revelação. E eu entendi que eu posso sonhar, que eu posso sonhar com o melhor sim, que o Senhor tem prazer em me tornar abençoada, né? Inclusive financeiramente. O Senhor deseja isso para mim. Então, a minha mentalidade mudou muito. Antes eu olhava as coisas procurando o mais barato. Hoje não é que eu procuro o mais caro, mas eu sei que algumas coisas eu posso investir mais. Eu não preciso ir no mais barato, como era antigamente, né? Então, essa relação do espiritual, isso só mudou, não foi só vendo pessoas empresárias. Foi porque o Espírito Santo resolveu isso dentro de mim. Porque o que eu tinha antes era uma mentalidade de que a gente não pode ter as coisas, né? Aquela mentalidade de que Paulo não tinha, Jesus não tinha, ninguém tinha, e por isso ninguém pode ter. Eu, sinceramente, acredito que Paulo teve os propósitos dele, Jesus teve os propósitos dele para trazer todo o ensinamento que ele tinha para a gente, né? Tudo que a gente precisava, Jesus trouxe e nos mostrou que não era necessário dinheiro. Embora eu não creio que Jesus era miserável. A palavra diz que até mesmo para se cumprir uma promessa, Jesus, no ato da crucificação, ele vestia linho e os soldados disputaram as vestes dele. Nós sabemos que até hoje o linho é um tecido, uma fibra muito caro. Nobre. Como Jesus tinha acesso a isso? E outra, se Jesus foi roubado sem perceber, é porque não tinha pouco recurso, né? O ministério de Jesus envolvia recurso, sem que os outros percebessem, né? Jesus sabia de tudo, mas sem que todo mundo percebesse,
não havia poucos recursos. Então, eu vejo que as pessoas, muitas vezes, têm essa mentalidade de precisa de pouco, de pouco. Sendo que eu creio, sim, que se é para a honra e glória do Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Conhecendo o nosso próprio coração e percebendo se, com o coração que a gente tem, se Ele pode colocar nas nossas mãos recursos suficientes também, sabe? Nos destinar a estar em lugares, em fazer coisas, em obter recursos financeiros também para a obra dele. Eu creio nisso, sabe? Hoje mesmo eu estava respondendo um questionamento no Instagram exatamente sobre isso. Tem gente que pensa que ninguém que tem dinheiro é generoso. Esses ricos só guardam dinheiro para eles mesmos. Quanto mais a gente tiver, mais a gente Sabe? tem para semear. Só que as pessoas com uma mentalidade mais escassas, elas não têm esse tipo de pensamento. Como Deus vai prosperar? Como que Deus vai prover circunstâncias, né? Porque as pessoas acham que Deus vai dar o dinheiro caindo do céu. Não, mas como que o Senhor vai te colocar em circunstâncias para que você aumente os seus recursos, os seus bens, se você realmente acredita que quem tem bens não serve o povo? Se você realmente acredita que quem tem bens não é capaz de doar, quer tudo para si, como que Deus vai colocar a pessoa diante do muito? Se ela acredita que quem está sobre o muito não é generoso, se ela generaliza isso. Né? Então, se a pessoa não rompe, para começar, eu creio nisso, que se a pessoa não rompe esse tipo de mentalidade, não tem por que o Senhor colocar ela sobre o muito, sabe? Não tem. Então, a gente limita, né? Eu acredito. A prosperidade financeira de chegar, né? Porque prosperidade também é mais do que dinheiro. Por isso que eu falei prosperidade financeira. Sim. Porque prosperidade é mais do que dinheiro, né? É. Mas eles esquecem também o nosso exemplo maravilhoso de José, né? Uhum. Quanta riqueza. É verdade. Salomão, né? Muita riqueza. Eu falo que o próprio segredo... Davi, né? É isso. Tanta riqueza que deixou todo o ouro para construir, para o filho construir o templo, né? O filho não precisou de nada, porque o pai já separou. Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas ele providenciou tudo de ouro, de prata. Então, assim, o rei segundo o coração de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus, tão rico e tão poderoso, né? É isso. E você chegou num ponto que eu ia comentar. Tudo depende de onde está o nosso coração. Né? O amor, porque também riquezas, tem muita né, gente, assim, o Senhor já me permitiu sentar em mesas com pessoas que realmente têm muitos recursos financeiros, muitos. E a minha cabeça fez uma reviravolta quando eu comecei a perceber que muitas das mesas, a maioria das mesas que eu me assentei com pessoas que tinham muitos recursos, pessoas extremamente generosas e que vivem debaixo da palavra de Deus. E isso lindo, me fez... Né? Não, lindo. Eu já ouvi e eu já vi cada coisa. Um amor que é como Jesus amando, sabe? Que constrange, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que você conhece alguém que tem recursos limitados, mas que é extremamente orgulhoso, extremamente mesquinho, extremamente arrogante, né? Então, tudo depende de onde está o coração. Tudo depende de onde está o coração. Tem dos dois jeitos, das duas formas. E a gente não pode trabalhar generalizando as coisas. A gente não pode ser generalista. Tem, sim, pessoas que, à medida em que começam a prosperar financeiramente, se perdem. Perdem o coração, desviam a rota, perdem a visão, se distraem com as maravilhas que o dinheiro pode nos proporcionar nesse mundo, né? Mundando, literalmente, mundano. Mas eu também creio que tem gente que enxerga a prosperidade financeira como um grande recurso do reino. Eu creio. Para transformar vidas, né? Para mudar e o que a gente faz, é o que eu falei com a pessoa hoje. O que a gente faz, ninguém vê. Ninguém precisa ver. E errado seria se a gente ficasse esbanjando o que faz e o que deixa de fazer. Cada um prestará contas de tudo que fez e deixou de fazer. É o que eu creio. Que lindo. E eu queria que você falasse agora sobre o seu projeto, o seu trabalho com mulheres. Eu sei que já tem uma agenda bem próxima marcada. Fala como que esse projeto seu nasceu. Conta aí mais para as rainhas. Ai, gente, tem um projeto muito lindo que não é da minha parte, é da parte do Senhor mesmo. Tudo começou quando eu estava iniciando na consultoria de imagem.
E eu me lembro que uma certa cliente começou a falar comigo muito de feminilidade e masculinidade como polos, assim, sabe? Trouxe literaturas a esse respeito. E eu me lembro que eu virei pra ela e falei assim, você sabe que tem tudo isso na Bíblia, né? Você sabe que tem tudo isso na Bíblia? Ela, sério? Tem isso tudo na Bíblia? Aí eu falei, pois é. Aí eu peguei e comecei a mostrar pra ela e ela viu, se interessou, muito estudiosa, começou a estudar a Bíblia, se converteu, batizou, viveu um milagre. Tudo depois disso. Mas pra glória de Deus. Por que eu tô contando isso? Porque foi a partir daí que eu tomei a decisão de que as minhas consultorias seriam também pautadas na palavra de Deus. Seria em algum momento da consultoria, eu entraria com palavra, né? Hoje, muita parte dela, eu falo disso, tem esses tratamentos, só que não é algo que a gente vende, né? Eu não chego lá na internet e falo assim, minha consultoria, a gente vai falar de Deus, a gente vai falar de... Não, né? Porque não é exatamente o que atrai as pessoas. Mas no meio do caminho, elas são encontradas, assim, né? Pela palavra. Então, foi um combinado que eu fiz com o Senhor, que toda cliente minha ouviria falar dele. E aí, eu tinha um escritório. E nesse escritório, eu fiz o escritório muito lindo e tudo. E muita gente queria conhecer o escritório, mas não tinha condições de fazer a consultoria, né? E aí, eu entendi que eu precisava abrir aquele lugar para que outras pessoas pudessem ir. E tudo começou nesse escritório, porque essa cliente que eu contei foi de antes de ter o escritório. Eu cheguei nesse prédio, a sala não tinha nada, tinha teto, não tinha nada. Não tinha revestimento, tinha nada. E eu me lembro que eu falei com Deus, se for esse o lugar, se for para ser aqui, vai dar tudo certo com meus documentos, vai dar tudo certo. E se der certo, aqui é um lugar para te adorar. Aqui vai ter encontro de mulheres, aqui vai ter algo para o Senhor comprometido. E foi assim que nasceu o Sou Virtuosa. Sou Virtuosa BH tem mais de 3 anos. Em outubro, nós completamos 3 anos de reuniões de mulheres que acontece uma vez por mês, né? Então, nós nunca falhamos, sempre certinho, é sempre na primeira quinta-feira do mês, a não ser que precise mudar por algum motivo, igual no próximo eu estarei em viagem, então vai ser na segunda quarta-feira do mês. Mas é com esse propósito. É um propósito mais evangelístico. É para você levar uma mulher que está precisando, sabe, de intimidade com o Senhor, que está precisando conhecer mais dele, para que a gente seja discipulada também, porque é um projeto para ter profundidade de palavra, para ter louvor, para ter comunhão, para conhecer outras mulheres, né? Não é um projeto de network. Não aceito que lá seja um ambiente para networking. Em que sentido? Claro que as pessoas podem, né, se envolver, conversar, né, enfim, trocar experiências, uma se torna um cliente da outra, mas não é lugar para divulgar os seus trabalhos, né? Tem gente que fala assim, eu posso, né, contar um pouco do meu trabalho, eu posso ir, às vezes a pessoa nunca foi como participante e quer ir para palestrar. Então, não pode. Já tem alguns projetos que são focados nisso aqui, isso, né? Então, não pode. Tá não foi isso que o Senhor plantou no meu coração. O que o Senhor plantou no meu coração foi palavra, ensino, trazer as pessoas para mais perto de Deus, e é isso que eu tenho feito. E nesse meio tempo, o Senhor programou tudo, passamos por evoluções, eu digo assim, sabe? Por maturidade. Esse final de ano de 2025 e início de 2026, eu já vi que o Senhor já transformou o nível de profundidade do projeto. Nesse meio tempo, ele também levantou pessoas para estar comigo, então não toco esse projeto sozinho. Hoje se tornou um ministério mesmo. Eu tenho quem cuida das mídias sociais, inclusive, gente, sigam. Sou Virtuosa BH, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo lá para você enviar para as amigas, para quem precisa e para você mesmo. Certeza absoluta. Então, eu tenho pessoas nas mídias, eu tenho as pessoas que servem pensando no cardápio, né? Então, a nutricionista do grupo é sempre quem olha o cardápio. Então, a gente sempre dá um presente, uma lembrança, né? Para que aquele dia fique marcado na memória. Então, se tornou um projeto. Hoje ele roda, né? Assim, de uma forma mais leve, porque o Senhor levantou pessoas para me ajudar mesmo. E é isso que eu creio, né? O corpo de Cristo, a gente precisa uma das outras. Das outras, né? É. Mas que lindo, 3 anos todos os meses. Isso é fantástico. Fantástico. E é por causa da graça, né? Porque a gente sabe a vida corrida que tem. A gente estava conversando aqui antes, né? Coisas que vêm da nossa parte, coisas que vêm de nós, a gente acaba desistindo, né? Se a gente não tiver
foco, força, mas é por isso que eu percebo que é completamente da parte do Senhor. Foi Ele que programou, foi Ele que quis, porque senão eu já teria esfriado, já teria desistido, se fosse só da minha vontade. Mas não é. É dele, é pra Ele. E eu não consigo mensurar quantas mulheres já passaram pelo Sou Virtuosa. Eu não tenho dimensão na comunidade, acho que eu não fico olhando, mas sei lá, deve ter mais de 600 mulheres dentro da comunidade, entra e sai gente toda hora, né? Porque é uma comunidade só informativa. Mas ontem, por coincidência, eu olhei o nosso Instagram, e o nosso Instagram, que é um meio de evangelismo, tá com mais de 6 mil seguidores. Né? Um Instagram que é só palavra. Que é só palavra, né? Eu sei que não é sobre números não dá resultados, mas quantas pessoas passam por ali por causa de um conteúdo, de um vídeo, de uma palavra que é lançada, lança para outra, e que a pessoa pode vir a ter arrependimento, que a pessoa pode vir a procurar o Senhor, que a pessoa pode sentir pertencente a um corpo, sabe? Eu pegar e enviar um vídeo para alguém que fala, poxa, essa pessoa se importou comigo, eu tô passando por isso, eu vou procurar ela. Então são coisas que eu não consigo mensurar. Eu tenho um número ali, mas isso não é nada. Perto de toda a dimensão do que acontece. Né? Então, eu não consigo ter acesso a todos os testemunhos. Já aconteceram coisas assim maravilhosas. Gente que, por causa do Sou Virtuosa, casou. Gente que, através do Sou Virtuosa, também, com foco, acabou se abrindo para relacionamentos, encontrou uma pessoa, tá noivo. Então, assim, tem muita coisa. Gente que mudou completamente de ramo profissional, porque entendeu que não estava no lugar correto. Tem muita coisa. Se eu fosse descobrir tudo, né? De mente, né? Uma mente, um conhecimento que entrou ali, a renovação da palavra, do entendimento mesmo, a mente abre e não tem como ser a mesma mulher mais, né? Não tem como ser. Hoje é um encontro que você se inscreve para participar da edição, então você não tem que ir todas as edições. Tem mulheres que já foram só em uma, tem mulheres que já foram em várias, tem mulher que desde a primeira fica querendo ir em todas. Então é completamente aberto. Não é só para mulheres evangélicas, é para qualquer mulher. Todas são bem-vindas. Nós estamos lá assim para receber cada uma de vocês com muito amor para apresentar o Cristo, o qual a gente serve. E você tem um local fixo? Você está no... Não, antes tinha fixo, é algo que o Senhor também fez. Eu vi que você mudou de espaço agora, você está num espaço novo. Isso, o que acontece? Antes era no meu escritório, só que só cabiam 10 pessoas. E aí o Senhor providenciou um outro lugar dentro do mesmo prédio, aí eu já consegui abranger 40 pessoas. Mas... depois disso, esse lugar também me foi retirado por circunstâncias externas. E aí foi que eu entendi que o tempo naquele lugar tinha acabado. E aí o projeto se tornou itinerante. Então, hoje a gente já foi em Betim, a gente já foi em vários bairros da cidade, né? Tem gente que já convidou a gente para ir para outro estado, a gente que ainda não falou assim, ai, vamos, né? Então, onde as pessoas vão convidando, as pessoas vão disponibilizando locais para fazer, a gente faz, né? Alguns lugares a gente tem que pagar aluguel, né? Igual quando é de prédio, por exemplo, a gente tem que pagar, enfim. Mas, à medida em que os lugares vão sendo propostos para a gente avalia, né, a viabilidade de todas nós estarmos juntas em prol daquilo. E aí a gente vai. Então, hoje não tem um lugar certo, né? Então, dependendo do bairro, atinge tais pessoas. Outro bairro atinge outras pessoas. E esse é o objetivo agora. Abrindo o leque de oportunidades para as mulheres, né? Abrindo o leque. Que lindo. Isso mesmo. Parabéns. Para a glória de Deus. E você está em uma área... Mulher já é uma coisa linda e melindrosa, né? Tem uma faceta aí desafiadora para nós trabalharmos. E um dos focos dos Rainhas é trabalhar a sororidade. Uhum. Porque há uma disputa entre mulheres, né? A gente sabe, os homens não têm esse problema assim, mas há uma disputa em muitos lugares. Tem mulheres que têm esse problema com a disputa. E trabalhar em cima da sororidade, a força que tem, né? Quando você apoia, quando você compartilha com uma outra mulher, você muda. Eu entendo que a gente muda nações, a gente muda a realidade de famílias, de cidades, porque a mulher é a estrutura do lar, né? Ela sabe
conduzir tudo ali. Então, a mulher sábia, como a Bíblia fala, ela edifica a casa, ela edifica a cidade, ela edifica mesmo a nação. E como que é esse desafio seu de trabalhar a sororidade, porque no seu trabalho você trabalha isso, né? E, ao mesmo tempo, lidar com essa questão da disputa que a gente, infelizmente, ainda encontra no nosso meio. Nossa, você falando, eu me lembrei que eu contava uma historinha pra mim, né? A historinha que eu tinha é que era mais fácil trabalhar com homens. E quando eu entrei pra multinacional, né? Éramos 2 mulheres para 500 homens aproximadamente, né? Então eu só trabalhava com homem, eu só lidava com homem e eu achava ótimo, porque homem não muda de humor. Eu achava incrível. Mas Deus tinha E pra até mim... o tratamento com a gente, né? É diferente quando você está num ambiente desse, é muito bom. Confesso que eu passei por uma situação assim Não, é também. muito bom trabalhar com homens, assim. Embora no início, eles ficam meio assim, né? Ai, meu Deus, eu sei o que eu falo, o que eu não falo. É um pouco difícil mesmo. Mas eu lembro que depois que eu saí dessa empresa, né? Eu falei, ai, pronto. E agora, né? Olha eu indo para consultoria de imagem, mulher, mas o Senhor tinha algo especial para mim com mulheres. É o que eu creio mesmo, porque Ele precisou me transformar primeiro, igual eu tô te falando. Eu fui transformada primeiro e a partir daí eu entendi que eu poderia, de alguma forma, né, ser instrumento para ajudar outras mulheres a serem transformadas. Mas o que você falou é muito importante porque existe sim uma competição. E existe competição... vou até assim, ser sincera, existe competição até dentro de igreja. Quem tá servindo mais, quem tá fazendo mais, quem tá aparecendo mais, quem tá falando mais, quem tá na frente, quem não tá, né? Isso é triste, mas não é só das mulheres, é do ser humano, né? É algo que o ser humano vive. Só que a mulher, ela é mais competitiva nesse sentido. Os homens, eles são mais parceiros, né? Digamos assim, não, cara, top, você arrasou, pronto. Mulher já fica meio assim, ai, podia ser eu, e assim por diante, né? Mas, como eu lido com isso, né? Eu creio, gente, tudo eu vou colocar Jesus, não tem jeito. Porque eu creio que a partir do momento em que Jesus vai realmente tomando o seu coração, você para de olhar para os outros com essa competição. E o que eu entendo? Que eu, Aline, tenho algo para compartilhar com você que você não tem. Mas você certamente tem algo precioso dentro de você que eu não tenho e que eu preciso que você compartilhe comigo, porque eu tenho o entendimento que nós vivemos num reino e que juntas nós estamos em unidade. Para mim, isso é a visão de reino. Isso é entender corpo de Cristo. Se a gente olhar para o outro sempre tentando entender, tá, tem algumas características nela que bate em mim e isso não é bom, mas tá, o que ela tem que eu preciso e eu não tenho? Ontem eu estava numa roda de oração, que eu vou levar uma palavra lá em Recife, e a gente está orando por esse encontro, que vai ser um encontro de mulheres líderes, e eu vi tantas mulheres incríveis, mulheres que na hora de orar são ousadas, mulheres que são profetas, mulheres, enfim, tantas mulheres diferentes, e eu sou mais tranquila e tal. E aquilo eu fiquei olhando e falei, gente, que lindo. Eu até postei isso no meu Instagram. Eu falei, que lindo, como é lindo de ver a unidade do reino. Como é lindo de ver a unidade do corpo. A diversidade. Né? Como a gente pode aprender. Grande. Como a gente pode aprender tanto com essas mulheres. Porque eu tava olhando ali para elas, assim, com a mais humilde, da forma mais humilde, do sentido de assim, eu queria era estar lá, presencialmente, para eu absorver delas, para eu aprender com elas, sabe? E não com um olhar de competição, eu queria ser igual. Não, eu sei que o que o Senhor colocou em mim também é especial. E eu sei que elas precisam do que eu tenho, assim como eu preciso do que elas têm. Eu acho que é o nosso olhar que tem que mudar, sabe? Essa é a melhor forma. Se forem bom, isso. Tudo será bom. Isso. Se tiver um problema nos olhos, isso. Era. É isso. Eu acho que é a forma da gente enxergar as qualidades do outro, sabe? Que aquilo ali pode nos servir. Eu acho que é por aí. A gente atrai o que é, né? Então, se os olhos são ruins, você tem aquela visão, você vai atrair sempre pessoas do mesmo nível, né? Exatamente. Assim, eu já ouvi também você falando disso, de competição, eu já ouvi muito também assim,
Ai, que uma vez uma pessoa me perguntou, ai, porque é difícil se aproximar de você. E aí aquilo eu fiquei tão triste, eu falei assim, poxa, difícil aproximar de mim? Será que é essa a visão que as pessoas têm, né, na internet? Sendo que, assim, me parou na rua, meu filho, eu tô tagarelando. Foi tão fácil entrar em contato com ela, chamar ela para o podcast. Foi. Não é difícil, mas é porque às vezes as pessoas nos veem e acham que nós somos intocáveis, né? Sendo que a gente, com o coração, a gente tá disposto a servir, a gente tá disposto a ajudar, sabe? Então, eu falo que para se aproximar de mim é muito fácil, né? É só estar nos mesmos lugares, conviver com as mesmas pessoas. Como que eu sou uma pessoa que eu tenho muito prazer em conexões, muito. Eu sou zero ciumenta com amizade, sabe? Então, se eu tenho uma amiga, eu não fico, essa é minha amiga, ninguém mais pode ser. Não, muito pelo contrário. Eu tenho prazer que todo mundo vire amiga, sabe? Todo mundo vai ser chegando. Quando vai ver, todo mundo fala... Sempre cabe mais uma, sempre. Né? O povo fala comigo, Aline, você é o elo. Você é o elo de todas. Ai, que ótimo, eu sou o elo, eu junto todo mundo, tá tudo certo. Só que quem vai se aproximando precisa entender que não é sobre mim, é sobre toda a rede, sabe? Isso. Então, minhas amigas têm muito a falar, eu aprendo com elas o tempo inteiro, né? Então, para aproximar de mim, aproxima das minhas amigas, consome as coisas delas, né? Os serviços delas, das empresas delas. Quando você vê, tá todo mundo amiga, tá todo mundo muito perto. Então, eu entrei nesse assunto porque você falou de competição e às vezes as pessoas olham pra gente em cima de um pedestal como se a gente fosse intocável e isso é um tipo de competição, né? Então, não é bem assim. Será que não é o nosso olhar que tá tipo assim, eu que não tô me sentindo digna, sei lá, de estar lá? Quando, na verdade, eu tô disposta a abraçar todo mundo e vamos caminhar todo mundo junto. Eu sou muito assim. Isso, porque hoje em dia muitas usam esse artifício como desculpa de não fazer, né? Não vai dar, então, não, é muito difícil, eu não vou ter apoio, eu vou ter que fazer sozinha, e é muita competição para fazer, né? Se você fosse olhar isso, você não teria começado o seu trabalho com as mulheres. Nossa, né? Você precisou, no início você não tinha uma rede de apoio. De né? jeito nenhum. No início você teve que encarar lá e ir sozinha. Hoje, depois que você já tem uma estrutura, você já pode ter mais pessoas nesse apoio. Então, essa não pode ser a desculpa para você fazer aquilo que o Senhor está queimando no seu coração, né? Então, às vezes você está aí, rainha, tem um projeto aí que Deus está colocando no seu coração e você está com medo de fazer porque acha que não vai dar certo, né? E talvez fica pensando no que os outros vão falar, mas olha, fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar. Para criticar, sempre tem alguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, no meio do processo, à medida que dá certo, aí todos esses que criticaram se tornam apoiadores, assim, instantaneamente, né? Aí quer participar, quer estar junto e tudo mais. Então, assim, a gente precisa se apegar em Deus, se apegar na visão que Ele colocou dentro de nós, para que a gente siga firme e realmente siga o propósito, sabe? Viva o propósito, né? E como foi para você enxergar esse propósito? Como foi para enxergar o propósito? Bom, quando eu falo de propósito, eu não consigo deixar de lembrar um dia que eu estava em casa e eu já estava pensando em sair dessa multinacional que eu contei para vocês. E eu estava assistindo um vídeo de um pregador famoso aqui no Brasil e ele falou assim, quer saber seu propósito? Aí eu logo levantei a anteninha, né? Ai, meu Deus, qual que é o propósito, né? A pergunta que não quer calar. E aí eu lembro que ele falou assim, olha aí no seu celular o que você fica pesquisando no seu tempo livre. Olha aí o que você faz, o que você fica olhando no seu tempo livre. Olha aí no seu explorar do telefone. E eu peguei e fui olhar. E, gente, só tinha conteúdo voltado para imagem pessoal, sabe? Técnicas de vestir, só tinha assim. Então, eu nunca fui muito consumidora de loja. Eu não sou uma pessoa muito consumista, muito pelo contrário, né? Eu ensino completamente o contrário disso. Mas eu via muito conteúdo disso. Né? E foi através do profissional que eu fui tendo entendimento do meu propósito, inclusive como mulher, como ministério mesmo, porque eu creio que a gente tem vários propósitos, né? A gente tem vários propósitos. Eu tenho um propósito específico na minha casa, eu tenho um propósito específico com o projeto do Sou Virtuoso. O Senhor tem propósitos específicos para mim em determinados tempos, né? Mas o propósito maior de todos, como mulher, como Aline, né, como filha de Deus, é ser uma embaixadora de Cristo. É essa a revelação que eu tenho para mim.
que se eu, mediante a minha fé, eu entendi que eu sou filha, eu entendi que eu sou justificada por ele, por causa do sacrifício que ele fez por mim, que eu entendi que ele é o meu Senhor, que eu estou nele, né? E que eu fui chamada para ser filha, que eu sou essa filha que também é herdeira de todo o reino. Eu recebi um chamado, uma ordem, um propósito de ser embaixadora dele. Então, onde eu for, o que eu faço, aonde eu estiver, em algum momento eu vou dar um glória a Deus, eu vou dar oportunidade eu vou ter a oportunidade de contar coisas que o Senhor já fez para mim, eu vou parar para ouvir pessoas e falar de Deus logo em seguida. Então, eu creio que esse é o maior propósito. E esse é o meu propósito, mas também é o propósito, como diz a palavra, de todos aqueles que creem e que são filhos de Deus. Todos aqueles. Esse é o propósito maior. Então, rainha, se você pensa que você não tem um propósito, estou te revelando agora que o seu maior propósito é ser uma embaixadora de Cristo. Os outros são... secundários. São fases e épocas, porque você pode estar com um projeto num tempo e depois ele não fazer mais sentido. Isso, exatamente. Né? Você pode estar numa profissão hoje, você pode mudar. Exatamente. Né? E não quer dizer que não era de Deus. Não. Entende? Por isso que eu estou dizendo sobre esses vários propósitos e tem a ver com o tempo. Então, eu creio sim que era da parte de Deus me fazer viver tudo que eu vivi profissionalmente lá atrás. Era da parte dele para formar quem eu sou hoje, para ser a mulher que tenha convicção de que eu não fui chamada para viver na indústria, que eu não fui chamada para trabalhar com homens, para liderar homens. Então, tudo é da parte do Senhor. Eu creio isso. Creio sim que a gente pode fazer escolhas erradas e que a gente sofre as consequências, mas eu creio sim que a maior parte das coisas são permissão, né? E que ele estava no controle. Isso. Eu quero te fazer umas perguntas bem especiais aqui. Infelizmente, nosso tempo já está quase acabando. E aí? É tipo bate-bola? Tipo, isso. resposta rápida? Vou tentar. Qual o seu maior desafio? Desafio, eu acho que é equilibrar todas essas versões. Né, ser esposa, ainda não sou mãe, né, e quero ser empresária, ao mesmo tempo liderar mulheres, aceitar um chamado também, porque a gente aceita o chamado, mas precisa viver ele completamente, né, e dá trabalho, às vezes a gente não quer se envolver, né, então acho que é se equilibrar. Tem um investimento, né? Tem um investimento de tempo, principalmente, acho que tempo. Sua maior força? Deus, total. Algo que Deus está trabalhando em você. Espera. Ele tem trabalhado espera, né? Que a gente sonha, gera expectativas, cria coisas na nossa cabeça, mas o tempo é dele, né? Então, é saber lidar com a espera. Na geração micro-ondas, né? Que quer tudo para ontem. Né? E achar que as coisas estão da nossa forma de fazer, né? Tá no meu controle, e não é. À espera do controle dele. Se tem uma coisa que a gente não tem, é controle, né? Nenhum! Algo que você precisou deixar para trás nessa tua trajetória de influenciadora, de empresária bem-sucedida? Eu precisei deixar para trás muito dessa mentalidade antiga. Né? Eu falo que hoje, se eu for comparar com a Aline de 10 anos atrás, a única coisa que existe da Aline de 10 anos atrás é a Aline que ama os pais, né? Que é obediente aos pais, que valoriza tudo que eles me ensinaram. Mas hoje eu sou completamente outra pessoa. Eu deixei para trás o meu passado, tudo que eu vivi lá atrás, os erros. Muita coisa, se fosse hoje, eu faria diferente. Então, deixei para trás passado. A base do Rainhas é... Esqueço o que se foi, não vivo do passado, eis que eu tenho algo novo. É isso. É viver a novidade de vida. Isso. Todos Sendo os uma dias. nova criatura. Isso. Eu creio nisso. Algo que você nunca mais aceita. Não aceito. Nossa, é difícil, né? Não aceito. Eu acho que eu não aceito mais as pessoas ferirem a minha identidade. Dizer que eu não posso, dizer que eu não mereço. Eu não aceito mais. A minha cabeça nisso aí mudou completamente. Ninguém mais determina lugares que eu posso ir, que eu não posso ir, onde eu posso estar, o que eu posso ter, o que eu posso fazer, o que eu não consigo, o que eu consigo. A limitação, tá tudo em mim, né?
Você governa a sua vida. Amém. Eu governo a minha vida com Cristo. Isso. Com ele como cabeça, né? É. A mulher que você está se tornando. Eu tô me tornando uma mulher mais madura a cada dia. Tenho me desenvolvido, tenho sido aperfeiçoada por Deus ao longo da minha trajetória, né? Ao longo dos meus desafios, porque eu também vivo desafios, muitos desafios, né? Então eu tenho me tornado uma mulher cada vez mais madura, principalmente na fé. Que benção. Rainha, essa palavra rainha é leve ou pesada para você? É leve. Sou rainha, fui feita para isso. É leve. Amada, certeza. Eleita, escolhida. Escolhida, certeza. Filha do rei. Né? Filha do rei. Se eu sou filha do rei, não tem outro jeito, não né? Tem. Não tem. A palavra diz que eu sou herdeira, co-herdeira com Cristo. É isso. Então, você está na liberdade aí de dar uma última palavra para essas mulheres que muitas vezes não se enxergam com o potencial a qual elas foram criadas. Muitas vivem como plebeias e não como rainhas que são. Ou então, muitas também a gente vê na nossa caminhada que tem aquela mentalidade do irmão do filho pródigo, que tinha direito a tudo, mas não tomava posse, né? Não tomava posse, e aí foi reclamar com o pai que estava lá trabalhando, e nunca teve um banquete. Então, eu quero que você deixe uma palavra para essas mulheres que estão vivendo essa realidade, de não se enxergarem capazes de fazer uma transição de carreira, de mudar a sua história, de deixar essa mentalidade de escassez e viver uma outra realidade empreendedora completamente diferente. Rainha, o meu desejo para você, que já é como uma oração, tá? Meu desejo para você é que a palavra seja revelada ao seu coração de tal forma que você tenha a plena convicção de quem você é em Deus. O porquê o Senhor te escolheu, o porquê o Senhor te chamou. Meu desejo para você é que você se enxergue mesmo como filha, mas não só da boca para fora. Enxergando e crendo principalmente que o Senhor te fez para um propósito específico e que principalmente Ele conta com você. Talvez você está em dúvida do que você faz ou o que você deveria fazer, mas olha, pense o seguinte: como eu posso contribuir com o reino mediante o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo hoje eu contribuo mais, o que eu estou querendo fazer eu contribuo mais, mas deixe que o Espírito Santo te guie, porque as verdadeiras filhas são guiadas pelo Espírito Santo. Lembre-se que em tudo que você fizer, a prioridade é Ele. As pessoas precisam reconhecer Cristo através da sua vida, e através, inclusive, da sua imagem pessoal. Faça o melhor, seja o melhor, não aceite menos do que você merece. Você é forte, essa força não é sua, porque não é sobre você, é sobre quem Ele te fez para ser e a força dele em você. Então, minha irmã, rainha, viva o melhor dessa terra. Tenha coragem, ousadia para ser em Cristo Jesus quem Ele te fez para ser. Ai, que delícia. Amei nosso encontro. Foi uma honra ter você aqui. A honra foi toda e você minha. poder trazer essa palavra de incentivo, de encorajamento para essas mulheres que muitas vezes estão aí inseguras, sem saber como agir, mudar a história delas, né? Nós não somos escravos da nossa história. Nós precisamos enxergar que podemos ir além. Como você falou, né? Nós somos a governante. Nós temos, sim, aquilo de mais precioso que é o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece e nos dá a condição de realizarmos grandes coisas nele. Então, bora, rainha, você pode muito mais. Nós estamos muito felizes de você estar aqui. Beijo no seu coração. Até o nosso próximo episódio. E lembre-se, você não precisa se tornar rainha. Você só precisa se lembrar a rainha que você já é.